Eu comecei a semana falando que os Packers iam para o Super Bowl e eu termino a semana com a mesma sensação. Será que é empolgação demais? Mas que vitória do Green Bay Packers para cima do Washington Commanders, que é um dos temas desse vídeo aqui. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para comentar esse Thursday Night Football e fazer palpite também do que vem pela frente. Palpite meio que ao vivo, tá? Eu nem vi quais são os jogos, mas eu vou falar os meus favoritos para cada um deles. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram, e é fundamental a sua participação aqui para que a gente mantenha esse trabalho vivo, né? A gente conta com o apoio de vocês. Pô, fizemos um investimento aí para fazer a cobertura do jogo da NFL no Brasil, então a gente precisa aqui dessa reciprocidade. Colabore com o Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, então vou pedir aquela moral também para o Gol, né? Você sabe, você que gosta do futebol da bola redonda, estou lá falando de futebol no Gol, no site, gol.com.br, e também no YouTube. Aqui embaixo na descrição tem o link lá para você se inscrever, conferir lá o material. Semana que vem vai ter uma entrevista bem legal que eu fiz nessa passagem pelo Brasil, então eu conto com a sua colaboração, que é meu empregador, quem coloca comida na mesa. Conto com a sua colaboração também, aliás, com a sua participação hoje em live, prometi para ontem, mas acabei me atrapalhando ali com o equipamento. Mas vou fazer uma live por volta das 2h30 da tarde. Se inscreve e clica no sininho para ser notificado assim que for começar a live. Mas vou falar de Madden, né? Quero jogar um pouquinho com vocês. Tem no PlayStation 5, tem no Switch 2. Quem está na dúvida também, eu vou testar um pouquinho mais do jogo. Vou fazer um review mais especializado para a semana que vem. Mas aqui a gente vai experimentando também. Vai rolar hoje, tá? A partir de umas 2h30 da tarde. No horário de Brasília. Então vamos lá falar dessa grande vitória do Green Bay Packers para cima do Washington Commanders. Deixa eu colocar aqui, aproveitar a ESPN. Vamos lá, o site da ESPN com as estatísticas desse grande jogo, dessa grande vitória do Green Bay Packers. Eu acho que o placar de 27-18, ele até fraco assim, né? Ele não conta a história toda, porque o domínio para mim dos Packers foi muito, muito maior do que o placar pode mostrar, né? A gente está falando de um time do Green Bay Packers que teve uma atuação espetacular desse cara aqui, o Tucker Kraft, né? O tight end que tá falando meu time, eu deixei no banco, cara. O Roxon precisa ir muito bem, eu perdi 21 pontos aqui, porque o Kraft foi muito bem. 6 recepções em 7 alvos, 7 bolas lançadas na sua direção, 6 recepções, 124 jardas, 1 touchdown, o último touchdown do jogo ali. Muito bem o Tucker Kraft, grande partida aqui, é um alvo de confiança do Jordan Love, tá crescendo, daqui a pouquinho vai começar a aparecer mais nas listas dos melhores tight ends, mas eu lembro que foi uma dica que eu dei numa participação do ESPN League no ano passado. Eu falei, dá uma olhada no Tucker Kraft aqui, eu acho que é um cara que, né, tem potencial para você pegar. Peguei no meu draft e esqueci de escalar. Acontece isso. Se eu tivesse escalado, ele teria ido mal, então me agradeçam, torcedores dos Packers. E vamos falar dessa defesa aqui, Claro que o Micah Parsons é um cara que a gente vai ficar olhando toda hora, né? Ele teve meio sack aqui, o Brooks também com meio sack, mas, cara, que defesa espetacular, que coisa linda. O Heffler tá fazendo um grande trabalho. A gente apontou esse fator aqui como algo que poderia determinar a partida de ontem à noite. Falamos no vídeo, e é muito legal ver o que ele está fazendo com esse grupo. Ela é dominante em todos os setores, né? É claro que o Micah Parsons ele parece uma pecinha que se encaixa num grupo que já ia aí bem. Eu tinha minhas dúvidas, né? Falei que achava que o pass rush ia ser um problema, tinha todos os questionamentos, e que bom queimar a língua desse jeito, porque é bonito de ver o quão bem feito é o trabalho. As mudanças, o jeito que ele... não, vai ser assim, você acha que tá vendo uma coisa, de repente é completamente diferente do que você imaginava. Você tiver a oportunidade, por meio lá do Game Pass, eu assisti primeiro aquele formato 40 minutos, né, porque eu tô atrapalhado no fuso horário ainda, mas depois, por ver algumas coisinhas que me chamaram a atenção, eu coloquei na câmera especial. Tem aquela Prime Vision lá, e você vê a câmera
por cima, o pré-snap, você leu uma coisa antes do snap, de repente muda completamente, né? Aquele trabalho que a gente gosta, a gente já falou aqui do Brian Flores, que faz muito bem isso. As grandes defesas fazem isso e os Packers estão fazendo muito bem. O Micah Parsons é a cerejinha no bolo. O quanto ele atrapalha, o quanto ele confunde o adversário. Ele provocou falta, ele chegou a finalizar uma jogada em que teve um holding, né? Então mostra o poder que ele tem. Ele conseguia tirar a calma do adversário, que aí no desespero acabava saltando antes da hora. Isso você vê num grande jogador. A questão física, que poderia ser usada pela equipe dos Cowboys, como uma desculpa para, tá vendo? Trocamos e tudo bem, porque, né, ele não estava 100%, parece estar ficando para trás, né? Porque, tudo bem, ele está limitado ainda no snap count, ele não jogou todos os snaps, mas ele jogou bastante e mais do que ele jogou no final de semana e numa semana curta, né? Então, não parece um fator e ele é um fator dentro de campo. No final do jogo, muito legal, porque teve gritos ali da torcida, ele foi participar do pós-jogo da Amazon, e a torcida gritava um obrigado para o Jerry Jones, né? Tem, aliás, um cartaz enorme indo no caminho, lá os caras mostraram indo para o Lambeau Field, colocaram um cartaz agradecendo ao Jerry Jones, e a torcida gritava, enquanto ele participava do programa, e ele fazia assim, ó, mais, né? Ele tá com ódio realmente dos Cowboys e tá com ódio do Jerry Jones. Eu acho que o torcedor também dos Cowboys tá com ódio do Jerry Jones. Defesa que foi sensacional, tá? O Jordan Love teve 49 jardas só no primeiro tempo. Foram 200 jardas, muito no garbage time, como eu disse. O placar chegou a estar 27-10, né? Depois os Commanders vão lá ainda, mas muito com o jogo controlado. Muito do que conquistou a equipe dos Commanders era quando a partida já estava decidida mesmo para a equipe do Green Bay Packers. Não gostei de algumas coisas, né? Eu fiquei com uma certa dúvida com relação ao funcionamento desse ataque. A gente está falando de uma defesa que, ok, parou os Lions no final de semana, um dos melhores times da temporada passada, parou a equipe dos Commanders nessa semana, um dos melhores times da temporada passada. Mas eu fiquei com dúvida aqui dos Commanders, né? Acho que na primeira semana foi muito confuso em alguns momentos, muitas faltas ofensivas, algumas chamadinhas que não me atraíram tanto assim, bastou para vencer a equipe dos Giants, que pouco fez ofensivamente, mas aqui eu gostei menos, principalmente desse field goal. Eles não tiveram turnovers, né? Eles não entregaram a bola para o adversário com erros, interceptação ou fumble, mas eles tiveram 2 turnovers on downs, tiveram 2 field goals errados e 4 punts. O ataque não funcionou muito bem. E aqui eu não gostei por conta disso aqui, ó. Era uma 4-4, você está no campo de ataque na linha de 40 jardas, você tinha ali, então é um chute longo, né? É um field goal de 58 jardas. Não é um field goal fácil, ainda mais no Lambeau Field, estádio aberto, grama natural. Você tinha os 3 tempos para pedir. Sei lá, tenta algo a mais. Né? Você errou, acabou dando até uma chance da equipe dos Packers de buscar um field goal mais cabível ainda, menos de 48 jardas, que acabou perdendo. Né? Mas, olha só, sei lá, eu confio muito mais no Daniels, eu tentaria. Né? Eu não acho que... Bom, não gostei, mesmo que você entregou a bola no meio de campo para a equipe dos Packers, que acabaram desperdiçando, então acabou não sendo um fator assim do jogo, mas eu confesso, eu fiquei com dúvidas com relação a esse ataque. Muitas lesões ainda, né? A gente teve lesão de novo aqui, teve lá, pegar o Eckler. Vou falar do Eckler, né, cara? O Eckler de novo lesão aqui, pelo jeito é Aquiles. O Dietrich Wise na defesa. Muitos jogadores saíram machucados, principalmente do lado dos Commanders. Semana curta é complicada, sempre cobra o seu preço, mas eu acho que o jogo em si não se justifica por conta das lesões, é muito mais um domínio dos Packers que para mim vem forte, para mim esse time vai brigar lá em cima, candidatíssimo a ser o time, o representante da NFC na temporada, no Super Bowl, mas, de novo, vamos falar, 2 semanas ainda, calma, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos com um pouquinho mais de calma, vamos dar uma olhadinha aqui só no calendário dos Packers para não ter mais erro, né? Fora de casa contra o Cleveland Browns, deve vencer. Fora de casa contra o Dallas Cowboys, é favorito. Vamos ver aqui, semana 5, né, contra o Cincinnati Bengals.
talvez aqui seja um jogo mais pra gente saber exatamente o que está acontecendo com a equipe dos Packers, mas me empolga demais. Eu gostei muito do que eu vi nessas 2 semanas de Green Bay, consciente, Jordan Love e essa defesa, ó, coisa maravilhosa. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário. E vamos lá para o restante então, agora um pouquinho mais organizado, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Eu não coloquei onde vai passar, porque eu também não faço ideia de como está a transmissão no geral, mas tem aí nas contas da NFL Brasil e tudo mais, você confere lá cada uma das partidas com transmissão, tá? Domingão, vou começar aqui às 2 da tarde, então, teremos os Ravens recebendo os Browns, os Ravens que vêm dessa dor aí, dessa derrota ruim, né? Essa derrota pesada, mas eu acho que é favorito, né? Não tem muito o que dizer. Bom, se bobear aqui contra os Browns, aí a torcida que já tá pedindo pra mim, já recebi aí comentários de torcedores dos Ravens, falou, aproveita aí que você tem contato na NFL, manda o Harbaugh embora. Mas calma, torcedor, calma, Alex. Mas os Ravens vão vencer o Cleveland Browns. Não vai ser tão fácil, porque a defesa dos Browns é uma defesa muito boa, mas eu não acredito que o ataque do Cleveland Browns tenha chance contra essa forte defesa dos Ravens. Precisa parar de cometer tanto errinho aqui. Vou colocar os Ravens, enfim, vencendo a sua primeira partida. Bengals e Jaguars, mesmo horário, é um baita de um jogo legal aqui também pra gente ver, porque gostei de muita coisa dos Jaguars, gostei menos do que eu queria gostar da equipe dos Bengals, não gostei do ataque, achei muito blasé, muito qualquer coisa aqui. É um jogo complicado. Por ser em Cincinnati, eu vou ficar com os Bengals, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Não me surpreenderia se a equipe do Jacksonville Jaguars fosse lá e conseguisse mais essa vitória. É um time bem arrumadinho mesmo, e pode se aproveitar da defesa dos Bengals, que não é essa maravilha. O ataque de Cincinnati precisa aparecer. Vou ficar com uma vitória apertada para a equipe dos Bengals. Todos os placares de palpites eu vou colocar amanhã, né? Porque hoje eu espero os reports para saber quem está mais lesionado também, quem está fora do jogo. E aí amanhã eu coloco o placar, aqui eu tô falando só quem vai vencer cada uma das partidas. 2 da tarde tem Cowboys e Giants. Eu gostei dos Cowboys mais do que eu pensava que gostaria. Eu gostei menos dos Giants do que eu achava que eu gostaria. E é um jogo complicado de dar palpite, mas eu vou abraçar de novo o Giants. Tá? Eu vou abraçar aqui, eu acho que nessa semana aparece um pouquinho mais do Russell Wilson. E eu acho que esse ataque dos Cowboys vai sofrer bastante contra essa defesa dos Giants, né? A pressão vai chegar forte, a pressão foi menos fator no jogo contra os Eagles por conta do Carter também, sendo expulso no comecinho, a gente viu alguns desajustes ali naquele time. Eu vou ficar com uma vitória dos Giants, mas uma vitória bem apertada, aqui também é um jogo bem equilibrado, difícil fazer previsão. Semana 2 talvez seja mais difícil de fazer, porque a gente é enganado do que aconteceu na semana 1, né? E aí vai na empolgação e aí cai um pouquinho mais na realidade. Teremos Lions e Bears, 2 times que decepcionaram, né? Acho que os Bears poderiam ter ido muito melhor, aquele primeiro drive deles foi muito interessante, depois o time caiu de produtividade, precisa responder. É legal aqui pelo encontro do Ben Johnson contra o Dan Campbell, né? Ele vai enfrentar lá o seu ex-patrão, o seu ex-time na casa, no Ford Field. E eu vou ficar com a vitória dos Lions. Eu acho que tem mais trabalho a ser feito na equipe dos Bears ainda. Eu vou ficar com a vitória dos Lions também. Jogo muito equilibrado. Dolphins e Patriots. Mesmo horário. Jogo lá em Miami. Os Patriots geralmente vão em setembro para Miami e perdem, né? Mas a equipe dos Dolphins foi um lixão pegando fogo. Teve até uma reunião só de jogadores, né? Nesses dias aqui depois do vexame que eles passaram contra os Colts, mas é meio que já um jogo de tudo ou nada. Se perder essa partida aqui, nossa, aí já é falar em troca do Turkey Hill, já é terra arrasada e as coisas vão mudar bastante. Os Patriots também estão nessa aqui porque não deveriam ter perdido aquele primeiro jogo em casa, não poderiam ter perdido se tinham alguma pretensão mais pro ano. Perderam em casa, precisam buscar um jogo fora. Eu não acho que vai conseguir. Eu acho que tá um cheirinho aqui de Miami vencendo esse jogo e os Patriots decepcionando, começando 0-2. Muita coisa a ser feita nesse time de New England ainda. Saints e 49ers. Os Saints recebendo a equipe de São Francisco. São Francisco, muito provavelmente sem o Brock Purdy, sem o George Kittle, terá Mac Jones. Eu acho o time dos Saints
foi o melhor do que eu imaginava na primeira semana, uma defesa bem arrumadinha também, mas eu vou ficar com a vitória dos 49ers. Por mais que tenha esses desfalques todos, não acho que o Mac Jones vai comprometer num time com o Shanahan. Tendo esse tempo que teve para trabalhar com o Kyle Shanahan, eu acho que ele vai conseguir entregar alguma coisa. Vou colocar a vitória de São Francisco. Jets e Bills. Os Bills foram muito bem, né, respondendo ali, e os Jets foram bem também, perderam para a equipe dos Steelers, mas foi um time melhor do que eu imaginava, mas os Bills são muito melhores do que os Jets no seu melhor momento. Eu vou ficar com uma vitória dos Bills sem muito problema, por mais que tenha torcedor achando que não, vai sofrer com o Fields, que não acho que vai sofrer. Eu acho que vai ser uma vitória bem sossegada mesmo da equipe de Buffalo. Tinha muito daquela resposta para o Aaron Rodgers e agora não acho que vai ter a mesma situação não, tá? Steelers e Seahawks, outro jogo bom de acompanhar aqui. Steelers, os Seahawks com a derrota que eles tiveram dolorosa, né, um jogo divisional contra São Francisco, e os Steelers vencendo fora de casa. Difícil palpite aqui. Eu não confio tanto na equipe dos Steelers ainda, cara. Eu vou ficar com a vitória dos Seahawks. Eu acho que os Seahawks vão surpreender aqui. Vou dar aquela... Seria uma zebrinha, tá? Vou de Seahawks aqui no jogo. Talvez esteja completamente maluco. E Titans contra os Rams, fechando aqui também esse horário das 2 da tarde de Brasília. Os Titans estão no começo ainda. Não acho que vai ser um jogo tranquilo para os Rams, porque tem alguma coisinha ali na equipe do Tennessee, mas os Rams vencem aqui, um favoritismo mais destacado. No segundo horário, às 5h05 do horário de Brasília, tem Cardinals e Panthers. Cardinals favorito, joga em casa, venceu o primeiro jogo, mas sofreu mais contra o Saints do que eu gostaria. Os Panthers me decepcionaram porque eu esperava um pouco mais de coisa. Eu acho que vem algo a mais dos Panthers nesse jogo, mas ainda fico com o Arizona vencendo essa partida. Colts, que brilharam na primeira semana, vão encarar os Broncos, e aqui sim é um teste para a gente ver um pouquinho mais do que é o Daniel Jones. Aqui é aquele jogo que é perigoso na semana 2, porque você pode se empolgar com o Daniel Jones MVP, né? E essa defesa dos Broncos não é brincadeira, não. Aliás, a defesa da equipe dos Colts foi muito bem, e eu acho que vai ser um desafio interessante para ver o Bo Nix, que eu não gostei tanto assim, achei ele mediano no jogo, apagaram as luzes aqui, mas você está me vendo muito bem, vai ser assim. E vou ficar com a vitória dos Broncos, mas eu acho que vai ser um jogo bem apertado. E aqui, o grande jogo do dia, né? Às 5h25 de Brasília, Chiefs e Eagles se enfrentando lá no Arrowhead, reedição do Super Bowl, na casa dos Chiefs, mas os Eagles são mais times. Tem dúvida aí do Worth, né? O Worth estava como questionável aqui, quando eu estou gravando esse vídeo. Falta alguma coisinha para esse ataque precisa de coisa a mais, e incrível, né? Vou colocar os Chiefs começando 0-2. O torcedor que vier falar assim, duvida dos Chiefs, sempre que você duvida dos Chiefs, duvidei dos Chiefs contra os Chargers e deu Chargers, e eu vou ficar com a vitória dos Eagles. Eu acho que os Eagles vão vencer de novo. Não vai ser um passeio, não vai ser o esquema do Super Bowl, mas ainda vejo o Philadelphia como um time melhor, e aí vai ser curioso ver esses Chiefs começarem 0-2. O Sunday Night é Vikings e Falcons. Mais um desafio para o J.J. McCarthy. Não pode ser playbook ali, facinho ali do quarto período, não. Tem que ser algo mais forte. Confronto legal aqui. O Michael Penix contra o J.J. McCarthy. Eu vou de Falcons. Eu acho que os Falcons vão vencer esse jogo. Vão roubar essa partida lá em Minneapolis. Eu vou com o time de Atlanta, que teve uma derrota dolorosa na semana passada. Monday Night, 2 jogos. Texans contra os Buccaneers. Gosto mais dos Buccaneers, né? Esse ataque funciona muito bem. Vai ser contra uma ótima defesa. Não gostei tanto assim do ataque dos Texans. Vou ficar com os Bucs. Também um jogo bem equilibrado. E fechando aqui a rodada, né, um pouquinho mais tarde, tem os Raiders contra os Chargers, duelo divisional. Os Chargers começaram muito bem e eu vou ficar ainda mais uma vez com Los Angeles, mas talvez eu mude de ideia. Talvez na segunda-feira eu mude de ideia, talvez amanhã eu mude de ideia quando eu colocar os palpites. Talvez mais tarde, na hora da nossa live. Conto com a sua participação. 2h30, a gente conversa aqui, joga um pouquinho de Madden e bate um papo, beleza? Valeu, galera. Aquele abraço.